Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, vão chegando. Olá, seja bem-vinda, Eva Laís. Seja bem-vinda. Ó, Lari, seja bem-vinda, Lari. A Júlia. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. A Dalinati. Que bom, oi, tudo bem? A Lari. Seja bem-vinda, Cláudia. Que bom a gente poder estar aqui hoje, né, com essa live, essa minha primeira live, né? Estou me propondo a esse desafio, né? Mesmo vocês estando aí do outro lado, tem muitas coisas, né, que a gente se preocupa e fica nervosa, né? Então, é um momento ímpar, né, que nós estamos passando nesse momento de quarentena, onde nós precisamos ficar um pouco distantes, né? Mas nada que a gente não dê um jeito que a gente comece a nos aproximarmos. Bem-vinda, Mari! Que bom que vocês estão aí. Fico muito feliz. Seja bem-vinda. Podem colocar aí a cidade que vocês estão. Daiane. Pode ir escrevendo as cidades que a gente vai. Nós vamos nos comunicando e vamos. Oi, oi. Obrigada, Mari. Então vamos esperando um pouco mais, né? As pessoas conseguirem chegar nessa live, né? Ó, de Florianópolis. É a filha da Ângela, a Júlia? Santo Ângelo, a Cláudia Cabreira de Gravataí, minha grande amiga. A Delinarte de Santa Maria. O Jonas, meu filho. A Mari de Cachoeirinha. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação a gente poder estarmos juntos aqui nessa tarde. Falando um pouquinho da psicologia e junto com a constelação familiar. Vão ser momentos muito importantes para o nosso crescimento pessoal e também no crescimento dos nossos relacionamentos. Pois hoje eu vou falar sobre as decepções dos relacionamentos. Vocês estão escutando bem? Dá um ok aí, ver se estão escutando bem. Ah, Raquel da Biodança, seja bem-vinda. A Tânia Maria, legal, Tânia, seja bem-vinda. Dá um okzinho se tá tudo bem, se o som tá bom. Tudo bom? Tá, então tá. O áudio está ótimo, obrigada pelo retorno. Muito bem, vamos esperar mais um pouquinho, pessoal chegando. O pessoal tá chegando aos pouquinhos, né? Ah, tudo certo, legal. Muito bom. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje, né? A Juraci, seja bem-vinda, Juraci. Tem muita gente amiga, muita gente conhecida por aí, né? Que bom que vocês vieram prestigiar o meu trabalho. Muitas de vocês já participaram das constelações familiares ou já foram minhas pacientes, né? Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e as outras pessoas também que estão me conhecendo nesse dia de hoje, né? Então, como é que vai funcionar o nosso encontro de hoje? Legal, Cláudia. Também fico feliz por tu estar aqui. É o seguinte, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos, primeiro de tudo,
eu vou falar sobre a decepção nos relacionamentos. E vou interagir e vou integrar ele junto com as constelações familiares. E nesse meio termo, eu gostaria, se vocês tivessem dúvidas, que vocês fizessem perguntas, né? Então, interagissem. Então, não é uma live para mim passar conteúdo, mas sim para nós aprendermos juntos. Eu tenho muito conhecimento, mas eu preciso passar esse conhecimento de acordo com o interesse de vocês. Né? Porque não adianta eu estar aqui falando e vocês não estarem interessados. Né? Então eu gostaria dessa interação, né? Da gente falar, eu falar alguma coisa e vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer uma pergunta que a gente vai responder. E depois, mais ou menos no meio da live, eu vou convidar uma pessoa, a Cláudia Cabreira, para ela fazer um depoimento. Porque quando ela fez constelação familiar, a vida dela tomou um novo rumo. Né? Então é importante a gente ter relatos de pessoas para falarem sobre isso. Né? Poderia chamar outras pessoas, né? Mas a Cláudia foi uma mudança muito radical na vida dela, em relação aos pais que ela, ao pai e à mãe que ela começou a conhecer de uma forma diferente, um olhar diferente para eles. Então é assim que a gente vai se organizando por aqui. Claro que conto com a participação de vocês. Tá tudo certo? Pode ser assim? Sim ou não? Sim? Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. A Gleci, seja bem-vinda, Gleci. Que bom que vocês estão chegando. Então, a princípio, nós vamos falar da... tem uma surpresa para vocês, que eu já estava me esquecendo de contar. É o seguinte, quem mais compartilhar essa live, né? Então vocês pensem naquela pessoa uma pessoa que tem dificuldade com relacionamento, gostaria que ela estivesse aqui neste momento, escutando tudo isso que a gente está aprendendo. Então eu vou compartilhar com ela, né? Compartilhe a live. Quanto mais vocês compartilharem, melhor, porque no final, quem mais compartilhar vai ganhar uma constelação familiar online, né? Uma constelação familiar online. Então, esse é o presente que eu estou dando para vocês, em retribuição à participação. Isso é muito legal. Seja bem-vinda, Terezinha. Francesca também, seja bem-vinda, minha filha. Então, vamos começar então falando, como eu coloquei no post, que eu ia falar sobre decepção nos relacionamentos. Por que acontece as decepções nos relacionamentos? A maioria de nós tem decepção no relacionamento. Nós todos temos. Não existe uma pessoa que não se decepcione com o relacionamento. Né? Mas o que acontece? Né? Por que os relacionamentos nos geram decepções? Claro, a primeiro momento, ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos. Né? E o outro também tem, o outro não é perfeito, assim como nós também. Então nós erramos, procuramos acertar, mas nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. E a gente coloca uma expectativa no outro além do que ele pode nos dar. Então eu fico esperando do outro uma coisa que eu nem mesmo tenho. Então eu quero que ele me dê. Né? Então isso gera uma decepção nos relacionamentos. Né? Muitas vezes o que acontece? Um pequeno exemplo. A gente liga para uma amiga e conversa com ela e fala e questiona e fica interessada, né? Gostaria de estar mais próximo, mas não tenho contato mais próximo. Tá? E essa pessoa, ela não faz do jeito que tu gostaria. Tu gostaria também que ela te ligasse e fizesse esse contato mais próximo, mas isso não acontece. Então é uma expectativa minha que eu tenho em relação a ela,
que ela não tem essa mesma necessidade minha de estar sempre próximo, de estar sempre ligando, de estar sempre dizendo bom dia, de estar sempre dizendo boa tarde, né? Que muitas vezes a gente se pega nesses pequenos detalhes da vida da gente porque a gente quer que o outro faça igual como a gente faz. Então isso gera uma decepção muito grande, porque quando a gente para de querer que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça, a gente vive um relacionamento muito mais tranquilo. Né? É aquela questão das ordens do amor, a questão do dar e receber. Né? Os relacionamentos são assim. No relacionamento não tem hierarquia. Né? No relacionamento não tem hierarquia. Todos os dois no relacionamento são iguais. Então, quando os dois são iguais, os dois andam na mesma linha. Não é um maior nem um menor que o outro. Os dois caminham no mesmo jeito. Então, quando um dá, né, eu espero, né, ser retribuída. Então, eu dou para ti agora. Então, daqui a pouco, eu vou esperar que esse outro me retribua. Mas o que a gente faz? A gente recebe e o outro não dá na hora que a gente quer, porque a gente quer de imediato. Aí o outro espera um pouquinho, o que vai acontecer? Tu vai lá e dá de novo, para ver se ele lembra que ele te deu. Né? Isso vai gerando o quê? Uma expectativa muito grande. E daí tu fica dando e não consegue receber o que tu deu. Isso o que vai acontecer? Em vez de gerar uma união, gera um afastamento. Né? Porque a gente pensa que quanto mais presente a gente tiver, mais a gente dá, mais o outro vai nos retribuir. Né? Mas a retribuição vem de momento. Não é um monte de coisa para esperar a retribuição, não. Se eu dou uma coisa aqui, eu espero aqui. Esse é o dar e receber. E para ter equilíbrio tem que ser assim nas nossas relações. Né? Senão o que acontece? Aí eu coloco algumas máscaras. Aí eu me vitimizo. Aí o que eu digo? Mas eu faço tudo por ele e ele não faz nada por mim. Eu não sei mais o que vou fazer. Essa é a vítima. Né? Porque daí tu se coloca num papel que não é teu. Porque tu está fazendo por escolha própria. Né? Tu está querendo que o outro faça algumas coisas que ele não tem condições de fazer e também não quer fazer. Né? Tudo isso gera decepção, né? Porque nós somos livres nas nossas atitudes, mas nós precisamos aprender a nos relacionar. Por que nós precisamos aprender a nos relacionar? Porque ainda a maioria de nós age como criança. A gente tem um comportamento infantil nas nossas relações. Nós somos muito infantis nas nossas relações. Se a gente escuta uma coisa que a gente não gosta, a gente já faz beiço. Quem é que faz beiço? Adulto não é para fazer mais beiço, né? Adulto não é para ficar brabo, né? E não falar com mais ninguém. Não. A gente sabe conversar, a gente sabe se relacionar. E a maioria de nós não sabe fazer isso, gente. Eu tenho visto muitas questões em relação a isso. A gente vê dentro da nossa casa. Né? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. A Ângela está dizendo, às vezes o outro retribui de uma forma que achamos pouco, mas o outro acha que dá o necessário. É bem assim. Sim, de acordo, a gente quer receber de acordo com a nossa expectativa, né? Mas o outro não sabe dar. Ele sabe dar o que ele pode, o que ele consegue. E a gente fica gerando expectativa, querendo uma coisa. E daí o que isso aí gera? Gera sofrimento. A Cláudia, mas isso também tem a ver com as repetições de padrões. Sim, Cláudia, tem a ver com repetição de padrão. Porque se a gente não se cura lá na nossa infância, né, quando a gente é criança mimada, né, quando a gente recebe um não e faz beiço e vai chorar num canto, ou se atira no chão querendo aquilo, a gente vem trazendo esse padrão para a nossa vida adulta. Né? Se a gente não trabalha com essa repetição, com esse jeito da gente lidar com o outro, com os nossos relacionamentos, a gente vem trazendo. Né? E a gente vem repetindo.
Então, o quão importante para nós é o autoconhecimento. Vai repetir sempre. Deixa eu ver. Verdade, a Juraci está falando. A Rita está dizendo aqui tem 2 bicudos. Tem muitos bicudos na nossa casa, né, gente? Vai fazer o quê? A gente também às vezes faz bico, né? Faz parte. Então, mas isso é necessário para o nosso aprendizado. Né? Enquanto nós não aprendermos a lidar com esses relacionamentos, vai ser assim. A gente vai ter um comportamento infantil o tempo todo. Né? Por isso é necessário nós olharmos para dentro de nós e observarmos como é que eu me comporto com o outro. Não só com os dentro da minha família. Claro que dentro da nossa família é uma escola. É uma escola para a gente aprender a se relacionar fora. Né? Porque o que acontece? Dentro da nossa casa, se nós não temos bons relacionamentos, fora, muito menos, né? Porque daí o que acontece? A gente começa a colocar, para sair para fora, máscaras. Né? A gente vai saindo para fora, uma amizade, então a gente quer agradar, a gente quer dar tudo, a gente faz tudo para aquela pessoa, então a gente bota o papel de heroína. Então eu vou salvar a vida do outro, vou fazer tudo por outro. Se ele pede para mim ir lá, caminhando a pé até a ponte lá de Cachoeirinha, eu vou. Pô, ele me pediu, né? Eu tenho que fazer isso. Né? Então eu visto uma máscara para agradar o outro. Mas esse agradar o outro não fica só aí. Porque na hora que eu preciso dele, eu vou exigir que ele faça igual por mim. E se ele não fizer, eu vou ficar decepcionada. Né? Eu vou ficar frustrada, porque o que eu vou dizer? Eu faço tudo por aquela pessoa, mas ela não faz nada por mim. Né? Claro que isso gera frustração. É bem assim, está dizendo a Ângela. A Júlia está dizendo também, temos que entender que às vezes é difícil, que aquilo é o melhor que a pessoa... Sim. Então, quando fazemos uma coisa que o outro não nota, o que devemos fazer? Então, quando a gente faz uma coisa que o outro não nota, a gente não deve fazer mais, a gente deve esperar. Né? Não é que a gente vai querer sempre, eu dou uma coisa, tem que dar outra. Não. Quando a gente faz uma coisa para o outro que o outro não percebe, tu fica esperando. Fica esperando. E com certeza ele percebe. Porque nós percebemos tudo, gente. A gente só faz que não percebe. Ainda mais quando a gente faz coisas boas. Porque ninguém vai fazer para o outro coisa ruim. Claro que tem gente que faz, né? Mas não é o nosso caso aqui que a gente está, né? A gente vai fazer sempre coisas boas. E um dia aquela pessoa vai lembrar daquilo que a gente fez. Ou cedo ou tarde. Só que nós temos aquela pressão de querer na hora que o outro note. Então isso faz com que a gente fique ansiosa. Como é que pode? Eu faço e o outro não me percebe. Né? Então isso gera ansiedade. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se acalmar. A gente faz sem intenção de receber. Mas se receber, beleza. Né? Mas daí o que tu faz? Tu faz uma vez e não faz mais. Fica esperando o outro te retribuir. Porque daí quando ele te retribui, o teu emocional fica equilibrado. Né? Então o dar e receber fica equilibrado. Daí é como se começasse do zero. Vamos de novo. Daí que parece que... Daí dá um alívio. Vamos de novo. Vamos para outra relação. Vamos para outro momento. Então isso faz com que a relação de todas as pessoas gere equilíbrio. Né? Então nós precisamos observar isso. Isso devemos fazer, devemos mudar e em fazer diferente. Devemos mudar e em fazer isto. E se não soubermos, vamos até você? Com certeza, né? Eu posso ajudar. Juraci, pode vir até mim. Né? Que com certeza, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente procura ajuda de um profissional ou ajuda de uma constelação, a gente vai saber lidar com isso. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, tem muitos de vocês que nunca escutaram. Que é uma informação nova. Então, tudo aquilo que a gente não sabe, a gente não consegue usar. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento vem da onde? Quando a gente fala, né, sobre nós. E para a gente falar sobre nós precisamos muitas vezes de um bom amigo ou de um bom terapeuta. Né? Porque são pessoas que a gente pode confiar.
né? Que se a gente vai falar de nós ao Léo, muitas vezes a gente pode até se complicar, né? Porque tem muitas coisas internas nossas que a gente não consegue falar, né? Que estão ali guardadinha, grudadinha ali, que a gente só consegue falar dentro de uma terapia, né? E muitas vezes são questões que estão nos prejudicando. É difícil, sim. É muito difícil. Gente, eu não estou falando de coisa fácil. O autoconhecimento é uma coisa que não é fácil, não. É muito difícil a gente fazer. Mas é possível. Eu acredito muito nisso. Né? Eu estou contando a minha história no Face, não sei se quem está acompanhando sabe como foi difícil para mim. Né? Então, quando a gente começa a querer fazer essas mudanças, né, a querer fazer diferente, é esse o processo, é querer fazer diferente. Porque do mesmo a gente já está cheio. A gente já sabe como é que funciona, eu fazendo sempre a mesma coisa. Então, eu preciso mudar para que as coisas mudem. A Rita está dizendo, estou fazendo isso e tenho descoberto cada coisa cascuda. É verdade, é. Essas são as nossas descobertas. Essa sou eu. Essa sou eu. Né? Não é mais ninguém. E essa cascuda que está aí dentro sou eu. E que bom, né, que eu estou me reconhecendo e estou tirando essas cascas, né, e estou ficando a cada dia melhor. Daí ela continua, mas coloco no papel para ajustar a vida melhor. Isto, muito bem. Criamos expectativas nas pessoas. O tempo todo, gente. O tempo todo a gente cria expectativa. Todo o tempo a gente está criando expectativa. Por que a gente cria expectativa? Porque são projeções. A gente projeta no outro aquilo que a gente gostaria de fazer. Aí a gente coloca para o outro, deixa que ele faça. Né? São as nossas projeções. Mais uma pergunta. Nara, por isso que precisamos equilibrar orar e receber. Aí não tem frustração, né? Sim, é o dar e o receber. O dar, né? O dar e o receber. Aí não gera frustração. Porque o que acontece? Tu dá uma coisa, tu não vai dar outra. Tu não vai acumular um monte de dar. Né? Porque quando tu dá demais, como eu já falei antes, a pessoa afasta. Né? Porque ela não consegue retribuir mais tudo aquilo que ela recebeu. Né? A mesma coisa, quando a gente tem uma dívida grande num banco, o que a gente faz? Vem o devedor, né? Eu estou devendo tanto que eu não consigo mais nem... O devedor vem aí na minha frente, abaixo da minha casa, eu nem atendo, eu vou me esconder. Porque eu não consigo dar o que eu peguei do banco. Então são questões muito, muito pontuais e muito fáceis da gente começar a olhar. Né? Então são questões de fazer mudanças radicais na vida da gente, quando a gente começa a fazer isso. A Cláudia está dizendo, mas se tu dá e não recebe, isso não vai gerar uma frustração? Sim, porque daí por que gera frustração? Porque tu gera expectativa. Né? Então, quando a gente dá, a gente não gera expectativa. A gente fica esperando, né, que o outro retribua. Né? Se o outro não retribuir, se foi um pequeno favor, daqui a pouco passa, tu nem vai dar mais, não vai dar mais conta, né, que tu deu aquilo, né, e de repente não foi retribuído. Mas geralmente quem está dentro do processo, quem vai aprendendo isso, já vai fazendo no automático. Né? Se eu chego na minha casa, meu marido chega com uma flor, nossa, para mim é uma satisfação. O que eu vou fazer? Eu vou procurar, né, de repente agradar ele, servir um suco para ele, fazer uma comida especial. Né? Então a gente sabe como fazer isso. E nada passa desapercebido. Né? Por mais que a gente ache, mas passou desapercebido. Não passa desapercebido, gente. Bem-vinda, Dani. Eni, que bom que vocês estão aí, gente. Acredito que tenhamos que falar o que não está agradando. Isso, Júlia, muito bem. Nós precisamos falar. Como é que o outro vai saber o que eu sinto se eu não falo? Né? E a gente pensa que o outro pode adivinhar os nossos pensamentos. Mas ele sabe. Não, gente, não sabe. Ninguém sabe de nada. Né? Por mais que a gente... mas ele sabe que eu fiz aquilo por ele, né? Ele sabe, não. Então, às vezes ele sabe, mas aquela questão que tu quer que ele faça por ti, ele não vai fazer.
né? Porque a mente dele é diferente da tua. E o que acontece na nossa mente? A gente, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente gera ilusão. A gente gera pensamentos que não são realidades, que estão fora da nossa realidade. Né? Então, a gente vai colocando pensamentos na cabeça do outro. E esse colocar pensamentos na cabeça do outro não quer dizer que ele esteja pensando daquela forma que a gente está pensando. Né? Ele me deixou sozinho porque ele quis que eu sofresse. Não, de repente não, ele deixou sozinho porque não estava a fim de estar junto contigo. Né? São questões pontuais e nós precisamos olhar para isso, nós precisamos crescer, sair desse papel infantil que a gente está ali apegado naquela criança birrenta, aquela criança que se atira no chão e quer porque quer. A maioria das vezes a gente faz isso. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque eu também faço. Não é só vocês. Todos nós fizemos. Porque a gente tem uma mentalidade ainda infantil. A gente não se tornou adulto ainda. Quando a gente se tornar adulto, com certeza muita coisa vai mudar na nossa vida. A Juraci está falando. Eu, com a constelação, estou aprendendo a olhar o que sinto quando me frustro. E tento olhar de um outro jeito. Isso mesmo. Muda o olhar. Né? Nós precisamos mudar o olhar. Né? Se a gente não muda o olhar, o que é mudar o olhar? É olhar para o outro de uma forma amorosa, né? Não de uma forma de condenação. A constelação ensina muito isso. Né? Porque quando a gente condena o outro, a gente exclui ele do nosso campo. Né? E quando a gente exclui a pessoa do campo, o campo exige que ele seja incluído. Né? Então, eu não consegui falar das constelações, eu acho que eu nem vou conseguir, mas vamos marcar outra live para falar sobre isso, né? Para falar sobre as constelações, as ordens do amor, que eu acho que é muito importante e tem tudo a ver com as decepções nos relacionamentos. Né? Tem muita coisa a falar ainda. Oi, Aline, seja bem-vinda. A Dodi Saldanha. E foi exatamente aí que meu casamento começou a piorar. Quando dei uma flor para ela e aquilo foi como se nada, literalmente. Que tu estava gerando expectativa, né? Tu pensou que tu dando uma flor para ela, né? Tu gerou um monte de questões dentro da tua cabeça e daí agora essa expectativa que tu gerou, né? Não se concretizou. Então daí gera muita frustração realmente. Gera muita frustração. Então, quando tu dá uma flor e a expectativa que tu gerou não foi realizada, espera um momento. Né? Não fica ali insistindo nisso. Né? Não fica insistindo, não fica alimentando isso que tu viu. Né? Como tu disse, piorou. Começou a piorar. Né? Não foi porque tu deu a flor. Porque a relação já estava conflituosa. Né? Então, não é uma questão que vai fazer que a relação piore. A Dodi Saldanha. Pois criei uma expectativa que não foi alcançada, sim. Criou uma expectativa. E daí gerou a decepção. Ficou decepcionada, realmente. Né? E quando a gente cria essa decepção, é uma dor muito grande dentro da gente. Né? Que a decepção é uma coisa... Né, é uma gerar expectativa, mas agora o que eu faço com isso, né? E tu fica ali naquilo ali, e tu fica remoendo aquilo, o que eu posso fazer para mudar essa situação, né? E tu fica remoendo, tu não consegue achar o fio da meada, porque a coisa não está só naquela situação, tem outras coisas, né, que estão ali enroladas naquela situação, né? Porque tu já gerou outras expectativas em outros momentos. A Ângela está perguntando. Nara, quero entender uma coisa. Essas questões podem gerar maus físicos? Com certeza, muita coisa. Porque nós estamos, né? Nós somos corpo, mente, né, e espírito, e a gente está junto. Né? Não posso, né? Se eu tenho uma frustração, com certeza, meu coração vai ficar palpitando, né? Vai ficar palpitando. E eu vou estar sempre ansiosa, né? E aquilo vai estar me incomodando, de repente eu vou estar aqui, né? Sempre ansiosa. Então vai ter mal físico, com certeza. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, nunca. Todas as nossas questões emocionais,
elas são psicossomáticas. Elas têm a descarga, elas têm que descarregar em algum lugar. Né? Tu vê como a nossa mente é tão poderosa que ela não consegue ficar, né, só aqui na cabeça. Ela tem que descarregar no nosso corpo. Né? Que as nossas emoções, elas precisam de descarga. Por isso é importante, quando a gente está muito sobrecarregada, assim, né, andar numa grama, dar uns pulos, né, para que essa energia possa fluir, que ela não fique drenada dentro do nosso corpo, porque a energia drenada faz com que a gente fique rígido, né, daí dá as bursites, dá as dor nas costas, dá um monte de dor que tu não sabe de onde que vem. A Rita está dizendo, por favor, me manda os horários da sua live. Oi, Rita, com certeza, essa é a primeira, né? Então, que bom que vocês estão gostando. Tá tudo certo aí? Estão gostando? Ou tá muito pesada? Dá um sim, dá um ok, para me saber o que vocês estão pensando por aí. Ou será que eu estou falando sozinha? Letícia, seja bem-vinda, minha prima. Tudo certo? Ah, legal. Aham, que bom. Legal, amando. A Ângela sofre com bursite, joelhos e coluna, tem a ver. Aham. A Mari, tá ótimo. A Rejane, tá aí, legal, Rejane. Lemes Nobre, tá ótimo. Letícia, legal. Oi, Letícia. A Francesca dizendo tá ótimo. A Júlia do Pilates, tá legal. Que bom, Ângela, que vocês estão gostando. Juraci, muito bom. Rita, muito bom. Legal, gente, que bom. Bem esclarecedor. Uhum. É isso que eu procuro fazer, né? Muitas vezes até com um pouco de medo, de receio, né? Mas o medo faz parte do nosso crescimento. Se a gente não enfrentar ele, né? Se a gente não enfrentar as nossas dificuldades de relacionamento, a gente vai ficar paralisado. Né? E a gente vai deixar o outro, né, fazer o que quer com a gente. E a gente vai ficar de vítima. Ah, eu não posso, eu não consigo. Então, dentro desse assunto que eu gostaria de falar com vocês, que eu vejo que hoje não vai dar tempo, eu vou falar para vocês eu até vou mostrar aqui para vocês que eu fiz o triângulo dramático, né? A ver se vocês estão vendo. Acho que não, né? Tá invertido. Então, o triângulo dramático, ele tem a ver com os papéis com as máscaras que a gente coloca. Né? Uma das máscaras é a vítima, a outra é o herói e a outra é o vilão. Né? O tempo todo a gente está usando essas máscaras. E quando a gente entra nesse triângulo, nas nossas relações, usando essas máscaras, fica muito difícil a gente sair. Porque a gente transita entre elas. Uma hora a gente é vítima, outra hora a gente é herói, outra hora a gente é vilão. Né? Se vocês analisarem as relações de vocês, né, vocês muitas vezes são as boazinhas que querem fazer tudo pelos outros. Né? E geralmente quando vocês querem fazer tudo pelos outros, tem uma vítima ali recebendo. Né? Para ela te reconhecer como uma pessoa boa, tu faz tudo. Né? Mas na real, o que tu está fazendo? Tu está estragando a relação. Vamos ver quem que está falando aqui. Estou amando, muito esclarecedora. A Aline está dizendo, essa live está ótima. É preciso coragem para essa transformação. É verdade, Aline, precisa. No início é doloroso, muito doloroso. Mas dói e é libertador. Legal, com certeza. Nada é fácil nessa vida, né, gente? Nada é fácil. Tudo exige de nós uma transformação. E para que essa transformação aconteça, né, dói. Alguma coisa vai doer. Até para te fazer um exercício físico. Né? Tu vai lá, faz um monte de exercício, daqui a pouco tu chega em casa cansada, toda dolorida. Né? Precisa. Toda mudança é necessário esforço. Toda mudança precisa de esforço. Não vem nada de graça, gente. A Aine está dizendo, podemos dar sem querer receber nada em troca? Simplesmente sentimos uma satisfação interior. E isso basta, sim, Aine. Com certeza, podemos fazer isso. Melhor ainda.
Né? Mas geralmente quando a gente faz isso, geralmente, quando a gente dá para os outros sem querer nada, receber nada em troca, é quando a gente faz uma doação. Né? Quando a gente faz uma doação, a gente dá e não quer receber nada em troca. Mas quando a gente está numa relação dentro dos nossos pares, dentro dos nossos iguais, nas nossas amizades, a gente, por mais que a gente não queira receber nada em troca, a gente quer. A gente quer um olhar, a gente quer um ok, a gente quer um gostei. Ah, que legal. Isso já é uma troca. Né? Então, a gente sempre quer algo em troca. Né? Por mais que a gente pense que não. Aham, verdade, a Cláudia está falando. A Cláudia está dizendo, romper os padrões para nascer de novo, com certeza. Tu sabe falar bem disso, né, Cláudia? Então vamos falar um pouquinho agora com a Cláudia. Né? Ela vai dar o depoimento dela, né, em relação às constelações, de como mudou a vida dela. Eu estou botando ela aqui, só um pouquinho. Deixa eu achar onde que ela tá. Tá aqui. Tamo junto, Cláudia. Seja bem-vinda. A Cláudia vai falar sobre o que mudou na vida dela, depois que ela fez uma constelação. Oi, seja bem-vinda. Obrigada, que bom, tudo bom? Que bom. Bom contar com a tua participação, com o teu depoimento. É muito bom te escutar, Cláudia. Seja bem-vinda, Silvia. Vai lá, é contigo. Fala alguma coisa para nós. Obrigada pelo convite. Prazer. É uma grande satisfação estar aqui contigo, né? E tu sabe, assim, a admiração que eu tenho pela constelação e por esse trabalho tão maravilhoso que tu realiza. As pessoas que me conhecem, né, um pouquinho da minha história, então eu quero compartilhar. E quem não conhece, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi esse processo de transformação através de um momento que eu tive de uma constelação. Claro que são processos que, aos poucos, né? Tudo isso que tu falou, Nara, eu vivenciei e muitos eu ainda vivencio. Né? Porque realmente a gente romper esses padrões é trabalhar o novo. Né? É para trabalhar o novo. Mas a gente só consegue fazer isso quando tu começa a ter uma consciência disso. Tu tem um parâmetro, tem alguém que te coloque diante de uma nova situação, que te diz, tu pode caminhar para o novo deixando o velho para trás, de uma forma mais afetiva, mais amorosa. Né? Esse é o processo do autoconhecimento, né? Nós precisamos o tempo todo estar aprendendo. Né? Porque se a gente deixa de gerar conhecimento e autoconhecimento, a gente para no tempo. A gente não cresce como pessoa. Não crescemos. E eu, assim, eu conheci a Nara, né? Há alguns anos atrás eu conheci a Nara na biodança e eu sou facilitadora de biodança já há 5 anos. Então, assim, foi um grande momento de encontrar uma pessoa que falasse uma linguagem bem parecida com a minha e foi trazendo esclarecimento. Depois de um certo tempo, a Nara fez a formação para consteladora e quando eu comecei a conhecer o que era constelação familiar, eu fui me apaixonando. Não para ser facilitadora, não para ser consteladora, melhor dizendo. Mas, assim, fui vendo a forma que a Nara traz a constelação familiar, né, Nara? Com uma responsabilidade, com uma seriedade, mas também, assim, de uma forma bem clara e objetiva. Né? Então, isso foi me dando muita tranquilidade. E teve um momento, né, que eu sempre fui participando das constelações, sempre que possível eu participo, e teve um momento que a Nara estava fazendo uma sessão de constelação, e onde teve um sorteio, até ainda era da época do sorteio, né, Nara? Só um pouquinho, Cláudia. Deixa eu lembrar o pessoal, não esqueçam de compartilhar a live, e daí vai ter, quem compartilhar mais, vai ganhar uma constelação online, certo? Não esqueça. Desculpa, Cláudia. E vale a pena, não, capaz, e vale a pena. Eu só vou dizer aqui, a minha mana, a Miriam, entrou também. Beijo, mana. E assim, então eu tive essa oportunidade de participar de uma constelação, eu sendo constelada.
E aí foi grandes revelações vieram porque eu optei em constelar a minha mãe, né, minha mãe Wanda, que me criou. Hoje eu tenho 50 anos, ela me criou e quando eu tinha 45 anos a minha mãe faleceu. E claro que eu sabia que eu era filha adotiva, né? E nunca nesse meio tempo assim, eu nunca procurei a minha família biológica. Também não era uma coisa que me incomodava, não era nada que me deixava assim insatisfeita. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo, quando eu conheci a constelação familiar, por que alguns comportamentos, padrões comportamentais que eu estava tendo, o porquê que aquilo acontecia. Muitas vezes eu me sentia não pertencente ao meio que eu estava inserida, né? Me sentia assim muito diferente de todas as pessoas, me sentia um ETzinho, né? Porque cada um de nós temos as características próprias, nós temos É nossa verdade. identidade. E nós não podemos negar aquilo que a gente carrega da nossa família, né? Esses genes, a gente não pode negar esses registros familiares que vêm junto conosco. E que muitas vezes são eles que dão notícias das nossas origens. Só que eu não tinha essas origens, não tinha o conhecimento dessas origens. E, de repente, numa constelação, eu optei, claro que até então também não era esse o objetivo, quando eu optei em fazer essa constelação e a Nara perguntou para mim o que eu queria constelar. E eu quis constelar a minha relação com a minha mãe falecida, né, com a mãe Wanda. Porque nós tivemos, assim, uma relação normal, mas muito conturbada, um afastamento, tinha muita dificuldade, né, de conversar com ela conversar comigo, mas assim, dentro de um contexto geral, foi uma mãe maravilhosa. Mas até esse dia, até esse momento da constelação, eu tinha muitas dores dentro de mim. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muita mágoa, né, do meu pai, da minha mãe, porque quando eu tinha 3 anos, os meus pais se separaram, né? A minha mãe Wanda e meu pai, eles se separaram, então eu fui criada somente com ela. Bom, e aí o que aconteceu? Dessa constelação, fazendo essa reconciliação, que é isso que eu queria fazer, né? Foi muito estranho, para minha surpresa, porque eu sempre procurei trabalhar essa questão da afetividade, foi muita surpresa, né, Nara? Quando em um determinado momento da constelação a Nara diz, claro que daí a gente escolhe, né, as pessoas que vão se representar, tudo, e aí teve um momento que a Nara perguntou para mim se eu podia pedir perdão para minha mãe. E foi uma dor muito grande. E vocês não riem se eu chorar. Foi muito grande porque... E naquele momento eu senti um pouco até de revolta, sabe? Porque eu pensei assim, eu pedi perdão, mas por que eu tenho que pedir perdão, né? Eu digo, a minha mãe teve muitos problemas de saúde e eu fui uma mãe também para ela, né? Durante esse período da vida que ela esteve viva, sabe? E eu dizia assim, pedir perdão do quê, né? Se eu sou a maior vítima. Aí é aquela história, né, Nara, que tu estava falando antes, é o papel de vítima, né? Então, assim, eu me sentia a maior vítima da situação. E conforme foi passando a constelação, a Nara foi conduzindo de uma forma, assim, bem amorosa, de uma compreensão, assim, até chegar ao ponto de fazer com que eu entendesse dessa hierarquia familiar. E que, na verdade, né, eu era a filha. E aí eu me lembro, Nara, quando tu perguntou, ela te trata como menor, né? Numa posição como menor, como pequena. Sim. E eu disse sim. E aí quando eu disse aquele sim, é que eu me dei conta, sim, claro, né? Pois eu sou a filha. Eu venho depois. E o menor... Se colocou no teu lugar. Isso. Se colocou no teu lugar. E o menor não é o menor por não valorizar a filha que eu era, por não gostar da filha que eu tinha sido, sabe? O menor por eu ser realmente a filha. E, na verdade, eu inverti muito esses papéis. O menor não porque tu é pequena, né, Cláudia? Não. O menor não porque tu é pequena, né? Mas de obedecer à hierarquia, né? Isso. Sempre os pais
são maiores que os filhos. Só que tu estava invertendo aí, invertendo o papel, né? Tu estava sendo a mãe e a mãe sendo a filha. Isso. Né? Ainda se achando injustiçada. Né? Então, quando se inverte o papel, gera desequilíbrio. Né? Daí gera desarmonia. Aí quando a gente vai colocando essas coisas no lugar, tu respira. Exato. Exato. E foi muito interessante que daqui a pouco eu consegui fazer isso de uma forma muito espontânea. Mas aí, sabe, Nara, eu vou dar mais uma pimentadinha que é assim, ó. Vai lá. Tu sabe que eu gosto. Fala. Porque assim, o que me chamava atenção, que ao mesmo tempo a pessoa que representava a minha mãe, ela era ali muito, muito, mas naquele momento em que eu pedi o perdão, a atitude dela foi um pouquinho diferente. Porque como eu não tinha, eu e a minha mãe, né? Eu e a mãe Wanda, a gente não tinha muito esse hábito do eu te amo, do me pega no colo, um carinho, um diálogo. Isso foi uma coisa muito distante da minha criação. Sim. Né? E eu fui criada praticamente sozinha, porque a mãe tinha que trabalhar sempre fora, eu não tinha nem meu pai, meu irmão já tinha ido embora de casa. Então, e aí de repente aquela mulher que tá ali né, tu pediu até para ela me dar um colo, e aquela mulher me dá um colo tão consolador, tão gostoso, tão prazeroso, que eu queria que o mundo terminasse naquele momento. Né? E aí, eu vou adiantar um pouquinho para não ficar tão demorado, que aí vem a grande revelação. Eu saí da constelação muito feliz, sentindo realmente assim que essa coisa do ar conseguir dar o perdão e automaticamente tu recebe. Porque aquilo que tu faz para o outro, aquela sensação que tu tem, aquele sentimento, ele volta para ti de uma forma também. Sabe o que acontece? Nós, quando a gente faz constelação, a gente trabalha, a gente abre campo. É o campo morfogenético. Então, quando tu perdoa, vai direto à fonte. Né? O que aconteceu? A tua mãe, né, ela percebeu esse perdão. Foi direto à fonte. Né? O que estava emaranhado, acabou ali. Então, por isso que as constelações são uma forma, assim, muito rápida de curar essas feridas que a gente tem. Feridas emocionais de relacionamento, né? Ainda mais da nossa ancestralidade, de pai, de mãe, de pessoas que foram excluídas da nossa família, né? Porque, na real, tu tava gerando uma exclusão da tua mãe, né? Tu tava julgando ela, tu tava se vitimizando, né? Então, tudo isso fez com que tu sofresse por isso, né? Tu tava sofrendo. Então, tava gerando desequilíbrio em todo o teu sistema familiar. Tanto no sistema, né, familiar antigo, como no atual. No atual. Né? É verdade. E até dentro da minha própria casa, né? Com meu marido. Isso. Né? Então, é esse distanciamento. E aí que vem o que eu quero, que é o relato, que depois dessa constelação, como eu me senti, que foi tudo pro lugarzinho certo. E mais ou menos umas 2 semanas depois, né, eu recebi uma mensagem no meu Messenger, né, ali no Face. E aí eu quase não estava mexendo. E de repente, quando eu olho uma pessoa que colocou: oi, tudo bom? Eu sou a Ilma. Tu, por um acaso, é a Cláudia da Cruz Cabreira? E aí eu disse: quem será essa pessoa? E nesse momento que eu disse isso, eu disse: puxa vida, quando eu era bebezinha, eu me lembro que a mãe, né, que a minha mãe Wanda, ela tinha comentado comigo, assim, depois da adulta, ela dizia pra mim: tu teve uma pessoa que cuidou de ti quando tu era criança, papá. Porque os meus pais que me criaram na ocasião, eles eram bem, né, assim, meu pai era pastor, a minha mãe também era da igreja, e eles tinham, assim, uma situação financeira boa, sabe? Depois, com o decorrer do tempo, as coisas foram mudando um pouco, mas aí eu tinha uma babá. E essa pessoa, ela disse que há muito tempo ela me procurava.
E aí ela me encontrou, e aí nós passou um período, um tempo, e eu decidi encontrar ela. E ela veio até minha residência e nós conversamos. E nessa conversa, nesse bate-papo, eu peguei e perguntei para ela. Eu disse, Wilma, me diz uma coisa, tu me conhece há tanto tempo, conhece a família, né? Tu conheceu a história dos meus pais antes. Eu digo, por um acaso, tu sabe me dizer... a mãe sempre comentava comigo que eu sou filha adotiva e que eu tinha uma mãe, né? Uma mãe biológica, que se chamava Maria. Tu sabe dessa história? E aí ela olhou para mim assim, com a maior naturalidade. Ah, sim, a Maria, conheço. Ela mora perto da minha casa. E eu disse, o quê? Aí eu disse, meu Deus. E ela perguntou, tu quer conhecer a tua mãe? E eu digo, será que ela quer me conhecer? Eu disse, se ela quiser, né? E olha, eu vou te dizer assim, Nara. Logo em seguida, foi muito rápido, não deu acho que nem 10 dias. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eu estava fazendo um trabalho numa escola e essa pessoa dizia, oi, tudo bom? E aí ela disse, eu sou a tua mãe Maria. E foi assim uma emoção tão grande, tão forte. Imagino. Eu estava indo para outro trabalho nesse meio tempo e nesse curto espaço, né? Eu indo para Porto Alegre, eu fui conversando com ela. E aí, daqui a pouco, uma pessoa entra também e diz assim, oi, tudo bom? Como é que tu tá? A gente sempre te procurou. E eu disse, Bato, me desculpa, eu digo, com quem que eu tô falando, né? Eu digo, minha tia. E a pessoa disse, não, eu digo, eu sou tua irmã Miriam, a Miriam que deve estar aqui agora me escutando, minha mãe também. E aí, sim, eu não tive dúvida, foi uma sabe? emoção muito grande, né, Cláudia? Muito, muito grande. E no dia seguinte, no domingo, aí eu falei com eles e perguntei se eu poderia ir lá. E eu fui lá. E eu vou te dizer assim, Nara, tem momentos que a gente não precisa fazer DNA. Conheci minha mãe, verdade. Eu conheço a tua mãe, é verdade. A minha mãe Maria, sabe? É a fotografia. E ela contou assim um pouco da história e ela me disse por que ela me deu naquela ocasião, né? Então, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa muito, mas muito privilegiada nessa vida, porque eu tive uma mãe que me criou com muito amor, que foi a mãe Wanda, que partiu e ela deu o melhor que ela tinha para mim, me deu a vida, e eu tenho essa minha mãe, a mãe Maria, que deve estar agora me assistindo, com 74 anos. Ela disse que passou 50 anos na área me procurando. Ela te encontrou, né? Que coisa boa, né? Ela nunca desistiu de ti. Nunca, nunca. E ela me deu por amor. Ela deu porque me amava demais. Eu nasci bem doentinha, bem frágil, e eu sou a quarta filha, né? Sou a primeira filha mulher. E para surpresa de todos vocês, que agora eu vou dizer, por que ela me deu para essa família? Porque a pessoa que me criou até os 3 anos, esse homem, que era o meu pai adotivo, na verdade, é o meu pai biológico. Ele já faleceu também. E eu fiquei sabendo isso no dia que eu estava conversando com a minha mãe, com a mãe Maria, que é minha mãe biológica, e eu tenho uma família enorme, linda. Eu tenho 11 irmãos, Nara. 11 irmãos por maravilhoso. Para quem não tinha mais ninguém, né? Tu era sozinha, né? Não tinha mais nenhuma família, né? Apareceu uma família e tanto aí. Uma baita de uma família. Então, eu tenho 11 irmãos, e por parte de mãe, um irmão por parte de pai, que o meu irmão, que já faleceu, o Sidney, ele era meu irmão também, né? Biológico, de sangue. Então, assim, dizer o que, né? Dizer o que dessa constelação que foi colocando tudo no lugar e ajeitando tudo. E uma das coisas que a mãe me falou agora, essa semana, que mexeu muito comigo, sabe? Quando ela disse assim, tu é uma semente, uma sementinha que Deus deixou da relação dela com o meu pai, né? Então, assim, gratidão pela vida, sabe, Nara? Gratidão por essa mãe que me gerou e que me trouxe para o mundo e que poderia ter feito N coisas comigo, mas ela resolveu me dar para alguém que poderia me cuidar, que tinha condições financeiras, por amor, sabe? E eu posso dizer assim, eu sou amada
duplamente, triplamente. Os meus 11 irmãos fantásticos que são meus manos. Eu só tenho a agradecer por cada um deles. E o meu irmão que me criou, né, me cuidou, me ajudou a cuidar. Até os 3 meses eu fiquei com essa família e depois eu fui para outra. Aqui o pessoal está falando assim, nós já estamos quase no final da live. Que história fantástica. E realmente é uma história maravilhosa, né? Acho que é a tua irmã que está dizendo, é a cópia da Maria. A Júlia está admirada. Gente! Que história linda! Mas seu pai sabia, sim, o pai dela sabia que era a filha dele. Né? Só a mãe que não sabia. Para a mãe foi uma surpresa depois, né? A mãe que era adotiva. Né? Então, é uma história, assim, fantástica, Cláudia. Obrigada por compartilhar com a gente, né? Gente, nós já estamos encaminhando para o final, né? Muito grata para ti, Cláudia, muito, muito mesmo. Grata a vocês pela participação, né? Vocês são muito importantes na minha vida, né? Tanta gente, a Rosane também apareceu por aí. Né? Tenho perguntas aqui para responder, não deu tempo, mas com certeza vamos ter outros encontros, né? Porque agora a gente, né? Eu principalmente, eu estou de quarentena, né? Não posso sair de casa nem para ir para academia. Então, eu vou ter mais tempo livre para ficar por aqui, né? E se vocês gostaram, né? Se vocês compartilharam, eu não sei se tem um jeito da gente ver isso que eu não estou entendendo como é que se faz. Compartilhar, quem compartilhou, né? Se compartilhou 1, 2, 3 vezes, eu não sei se tem um jeito de olhar. Alguém sabe como é que se olha? Aí me diz e com certeza a gente marca uma constelação online, né? Para a gente tratar de algumas questões, né? Que são pontuais na vida da gente. Essas nossas relações com os nossos pais. Tudo começa por aí. Se a gente não tem uma boa relação com a nossa raiz, com a nossa origem, né, as coisas todas na nossa vida começam a entrar em desequilíbrio. Né? Agradeço a todos, a Cláudia, a sua mãe, as suas irmãs, pela sua história linda, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer ao universo por tudo que ele tem nos dado. Né? Cada constelação que eu faço, cada atendimento, eu me sinto cada vez mais realizada. Né? Obrigada a todos vocês. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. E as perguntas, se quem quiser fazer perguntas, sabe meu canal no Face, no Instagram, já pode mandar a pergunta ali, que eu posso fazer um outro dia, uma outra live para responder também. Tá, gente? Fazendo. Gratidão. Vamos fazendo. Tem muito assunto para a gente conversar ainda, né, gente? Muito assunto. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada. Sou muito grata. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Rejane. Que bom que vocês vieram. Beijão. Tchau, tchau.